Tarde, estamos entrando aqui no almoço e vamos iniciar mais uma live. Hoje a gente vai falar dos 3 passos para você reabilitar uma canelite. Para você, personal, reabilitar uma canelite de maneira efetiva e assertiva. Eu sou Igor Damorim, sou profissional da educação física e trabalho com reabilitação. E hoje eu vou te mostrar como você pode reabilitar uma canelite de maneira eficiente. Porque eu vejo muitos profissionais não terem resultados quando querem reabilitar uma canelite. Né? Sempre que a gente uma canelite sempre faz mais do mesmo, fazendo massagem, fazendo fortalecimento, e muitas vezes seu aluno, seu paciente, ele não tem resultado e aquela canelite é recorrente e ele acaba tendo que conviver com aquela canelite. Ele acaba tendo que muitas vezes escolher o dia que ele vai correr, o dia que ele vai treinar, os exercícios que ele vai fazer, porque aquela canelite não melhora. E aí a gente fica sempre fazendo mais do mesmo, liberação miofascial, alongamento, fortalecimento, com aquela promessa que vai melhorar, mas a gente está simplesmente só enxugando o gelo. A gente está tratando o sintoma e não busca tratar a causa. E hoje, nessa live, eu vou te dar os 3 passos que você deve seguir para ser assertivo, para tratar de vez a causa de uma canelite e ter resultado, e ser reconhecido por esse resultado. Então, se você já curtiu esse tema, se você quer acompanhar a gente também, curte aqui no coraçãozinho para essa live chegar para mais pessoas, e também manda um aviãozinho para quem você acha que vai se interessar por essa live. Então, como eu falei, você hoje vai aprender a reabilitar uma canelite de maneira eficiente. A gente não vai ficar aqui olhando, vamos fazer alongamento, vamos fazer liberação miofascial tibial anterior. Não, a gente vai para uma visão diferente, uma visão de quem é referência. Uma visão de quem, de fato, traz resultados e de quem, de fato, vai ser assertivo nesse tratamento e ser reconhecível por isso. Então, eu quero mostrar técnicas aqui para vocês, mostrar um entendimento, de fato, diferente. Para que quando as pessoas cheguem para você com uma canelite, você tenha segurança para realizar seu atendimento, você tenha segurança para demonstrar, falar sobre aquele assunto, sobre a causa daquele problema e ser o primeiro a ser lembrado, porque você vai trazer resultados e você sempre vai ser lembrado pelos resultados que você trouxe. E aí, quando você alcança isso, quando você alcança a referência, claro que o benefício disso tudo é uma boa remuneração, é uma liberdade financeira. Então, se você, personal, quer alcançar isso, fica aqui que a gente vai falar muito sobre canelite, sobre ser referência em reabilitação. E aí, eu queria trazer para vocês uma visão, né, de como os personagens, como os profissionais do movimento têm reabilitado uma canelite. O que é que geralmente fazemos? Quando alguém chega com uma canelite pra gente, a gente já imagina, mobilidade de tornozelo, preciso fazer alguns alongamentos, liberar um pouco o tibial anterior, fortalecer tibial anterior. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente tem esse pensamento, a gente está simplesmente indo no sintoma, tentando tratar o sintoma. E pensa comigo, precisa ser especialista em reabilitação, ser referência, entender de reabilitação, para gerar mobilidade e fortalecimento para uma área que está dolorida? Até quem não trabalha com reabilitação faz isso. Ou melhor, a própria pessoa que é um corredor, que já tem proximidade com atividades esportivas, que já faz exercícios, ele vai fazer isso de forma intuitiva. Ele vai, preciso alongar, vou trabalhar aqui, vou fazer alguns exercícios para fortalecer. Aí ele chega para você, diz que está com canelite, achando que você vai achar a causa daquele problema, achar o local da disfunção, e você faz a mesma coisa que ele estava fazendo em casa. Né? Só que com outras mãos, um pouco mais de técnica, talvez, para fazer uma liberação miofascial, alguns outros pontos que você consegue identificar, mas não faz nada de diferente. E aí me diz, se você faz mais do mesmo, se você faz uma técnica que a pessoa poderia aplicar em casa, sem sua orientação, ou você faz uma técnica que, mesmo um profissional que não trabalha com reabilitação, seja um profissional da musculação ou que trabalha com hipertrofia, com emagrecimento, que não se aprofunda no estudo de dor, de reabilitação, ele também iria ter o mesmo procedimento.
E aí, por que você vai se autodenominar ou vai ser reconhecido como uma referência no que faz, como uma pessoa que trabalha com reabilitação, que é especialista em reabilitação? Então, se você faz mais do mesmo, se você tem os mesmos protocolos para tudo, você não vai ser especialista no que faz. Você vai fazer o que todo mundo faz. Então, se você quer ser referência, se você quer ser reconhecido especialista, você precisa trabalhar de forma diferente, prescrever de forma diferente, entender o corpo de uma maneira diferente. Esse é o caminho para ser referência em reabilitação, para ser referência no que você faz. Então, eu quero trazer para vocês aqui esse novo entendimento. A gente ir além do fortalecimento e da mobilidade e tratar só o sintoma. Olhar para a canelite como um processo inflamatório, buscar as ações, buscar a causa e buscar outras regiões que estão causando essa canelite. Então, quando a gente começa a procurar na internet ou quando a gente vê vídeos de alguns profissionais, né, aí eles começam a trazer algumas principais causas da canelite. E aí, a das principais causas, talvez eu possa ter encontrado as três mais que as pessoas mais falam para mim. Primeiro, fraqueza muscular. Tem que fortalecer tibial anterior. É primordial que a gente fortaleça o tibial anterior. Uma segunda causa que muitos profissionais trazem é o calçado. Você precisa regular o calçado, você tem que trocar o seu tênis, tem que melhorar a sua pisada. E um terceiro fator que eu vejo muito é a LER, né? Que é a lesão de esforço repetitivo. E aí, eu queria comentar um pouco com vocês sobre essas principais causas. Gente, primeiro, se você tem esses três entendimentos do corpo e de uma lesão, sinto muito, mas você vai ficar para trás. Você não vai conseguir trazer resultado para o seu aluno, para o seu paciente que chegar para você com dor. Porque isso é uma desculpa para quem não sabe o que está fazendo. Quando alguém chega com dor para você, você diz, isso é uma fraqueza muscular, isso é falta de mobilidade, vamos tentar trocar o calçado, é igual a dor lombar. Quem sabe ter o colchão, vamos trocar o colchão. Isso são tiros de um profissional que está tentando buscar e não sabe por onde começar, não sabe que direção seguir. Então, hoje, a gente vai esquecer essas principais causas de fraqueza, de trocar o calçado, de LER, de lesão de esforço repetitivo. O corpo foi feito para ser usado de forma infinita. Nossos músculos não têm um padrão, um limite máximo de contração muscular, tá? Se a gente fosse pensar em LER, lesão de esforço repetitivo, todo maratonista deveria ter canelite. Todo mundo que faz exercício deveria ter, todo mundo que faz provas mais longas deveria ter canelite. E aí não só pessoas que correm 5, 10 quilômetros. O cara correu 4 vezes mais do que ele e não tem canelite. E o que te explica? Não, mas é fortalecimento. Então, o problema, se o músculo forte não causa LER, o problema não é a LER. Né? O problema não é fazer o esforço repetitivo. É talvez o esforço repetitivo em cima de um padrão que não está preparado para aquilo. E aí que é diferente. Então o problema não é a LER. Tá? Nem tudo na vida é fraqueza muscular. Nem tudo é um problema de fraqueza muscular. Então a gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça. Igor está dizendo que a gente não deve fortalecer as estruturas que... Não é isso que eu estou falando. Na maioria, em grande parte das situações, a gente precisa sim de fortalecimento, mas não na região que está acometida pela dor. Muitas vezes o problema não está na região que está acometida. Ali é só uma estrutura que está sobrecarregada, tá? E aí o calçado também, que é um ponto que todo mundo bate, que eu acho... hoje os calçados são muito ruins que a gente usa para correr, no sentido de eles geram muito amortecimento. E quanto maior o amortecimento, pior para o nosso corpo. Né? É o inverso do que se tem pensado. O nosso corpo foi sim pronto e preparado para receber carga e sobrecarga. Tá? E a gente vive e convive muito bem com o impacto. Tanto é
que se a gente não tiver impacto, a gente diminui a massa óssea. Qual é o tratamento para osteoporose, para melhorar a massa óssea? Impacto. Tá? Então a gente precisa do impacto. O nosso corpo foi criado para distribuir essas cargas e essas tensões. Então o impacto não tem problema. Então quanto maior o solado, quanto maior o tênis, pior para o seu aluno. E muitos profissionais, eles... Quando um paciente chega, um aluno chega para eles, vamos mudar o seu sapato, vamos comprar um sapato com mais amortecimento. Isso é um erro gigantesco. Não cometam esse erro, pelo amor de Deus, tá? Quanto mais contato com o solo o seu aluno tiver, quanto mais ele conseguir distribuir a carga e entender aquelas cargas, melhor para ele. Então, sapato é drop fino. Tem artigos já mostrando isso. Tem um artigo do American College que mostra: quanto maior o drop do sapato, mais risco de desenvolver lesão e dores. E quanto mais caro o sapato, mais risco de desenvolver lesão e dores. Então, o preço do sapato, quanto mais caro você paga, mais risco você tem de lesão. Porque provavelmente eles investem mais em amortecimento. E aí agora, olha um profissional, porque imagina agora um aluno chegando para você e dizendo: eu fui para o médico, eu fui para um determinado profissional, ele disse que eu tinha que trocar o meu sapato, ele disse que eu precisava, porque esse sapato aqui não tem amortecimento, e passou uma marca, e aí eu comprei um sapato de R$1.000. Minha irmã mesmo, agora eu descobri que ela comprou, ela estava com dor, nem comentou comigo, comprou uma marca de sapato, deu R$1.000 no sapato, quase que eu tenho um infarto. Então, não precisa de sapato. Quanto mais fofinho, quanto mais conforto ele tiver, pior. Mais cego o seu pé vai ficar. Menos contato, menos distribuição de carga você vai ter. Então, esqueçam essas 3 principais causas. E vamos entrar, de fato, nas causas possíveis de uma canelite. O que, de fato, pode gerar uma canelite, tá? E aí, uma primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: a canelite pode ser causada por um déficit de nutrição tecidual. Gente, todos os nossos tecidos, eles são nutridos, eles recebem sangue para também chegar oxigênio e nutrientes para aquelas estruturas. Ao mesmo tempo que ele precisa desse oxigênio para realizar as contrações musculares, os nutrientes necessários para isso, ele também produz metabólitos decorrentes daquela contração e ele precisa eliminar esses metabólitos. Então, o sistema nutricional, o sistema arterial precisa funcionar muito bem para uma estrutura também funcionar bem. E aí eu quero trazer uma visão para vocês. Quando você tem uma restrição de fluxo, quando você, não sei se você já posicionaram o seu braço ou ficaram em uma estrutura que estava restringindo o fluxo, o que é que você sente? Já um formigamento, um queimor naquela estrutura, naquela região. Quando você está fazendo uma contração muscular por um longo período de tempo, o que é que você sente ali? Né? Uma oclusão muito grande, sente um queimor. E é justamente esse queimor é sentido porque tem muito ácido lático naquela estrutura. Tem muito ácido lático naquela região. E aí o acúmulo de ácido lático, o acúmulo de metabólitos faz você sentir a sensação de queimor. E qual é a sensação que uma pessoa que tem canelite? É exatamente essa. A sensação de uma estrutura que está queimando. Ou seja, eu tenho também um déficit nutricional ou um acúmulo de metabólitos. Por trás da musculatura anterior da minha perna, passa uma artéria muito importante, uma artéria e uma veia muito importante. E se eu tenho muita tensão nessa musculatura, ela vai comprimir essas artérias, essa artéria e essa veia, vai limitar o fluxo de oxigênio e também limitar o fluxo daquela veia para ela eliminar os metabólitos. E eu começo a ter uma má nutrição daquele tecido, acúmulos de metabólitos e uma sensação de queimor. Ou seja, muitas vezes não é um problema muscular, mas sim um problema nutricional. E aí, um outro problema que a gente cria é sempre olhamos para o local da dor. Só que uma artéria, uma veia que chega lá na minha perna, ela vem desde o membro
superior, né? Ela vem desde o coração, então eu tenho outras estruturas que podem estar influenciando naquela nutrição. E aí eu queria mostrar aqui para vocês uma foto, né, do nosso sistema arterial. E vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, a gente está vendo a parte frontal, uma vista anterior, e aqui do meu lado direito, uma vista posterior. E aí, a artéria que eu estava mencionando com vocês está aqui do lado esquerdo, na vista anterior, a artéria tibial anterior. Ela passa ali, ó, por toda a minha tíbia, né? E tem as musculaturas, o músculo tibial anterior, tem vários músculos influenciando nessa estrutura. E quando comprimidos, quando tensionados, podem gerar uma diminuição desse fluxo. Tá, beleza. A gente está falando isso de maneira local. Mas, olha agora, na vista do lado do posterior, do meu lado direito. Vocês estão vendo lá, ó, que tem uma artéria poplítea que desce do meu fêmur, passa por trás do joelho e se divide em artéria tibial posterior e tibial anterior. Aí pensa comigo agora. Se eu tenho um isquiotibial tensionado ou uma musculatura glútea, que é onde está aqui, ó, onde está a minha foto, uma musculatura glútea tensionada, um piriforme tensionado, né? Estruturas, musculatura do glúteo que não está deixando o fluxo chegar para aquela perna. Percebe agora comigo que, por exemplo, eu precisaria de 100 ml passando nessa estrutura. E se essas 100 ml não chegar lá, não chegar com eficiência, eu não vou receber o oxigênio necessário para a estrutura, eu não vou receber o oxigênio necessário para o tibial anterior contrair e relaxar, e aí também o sistema venoso não vai dar conta de eliminar os metabólitos daquela contração. O que é que eu vou ter? Acúmulo de metabólito, falta de oxigênio e meu músculo sobrecarregado. Vou ter aquela sensação de queimou, aquela sensação de dor quando estou correndo. E é isso que vai te diferenciar. É não só olhar para a estrutura local, não só tratar o sintoma, mas buscar a causa. Então, pode ser que uma canelite seja causada por um músculo poplíteo, por exemplo, tensionado. Ele está diretamente interligado à estabilidade do joelho, né? Ele está ali, é o único músculozinho que fica muito próximo do joelho. Então ele tem uma especificidade muito grande de estabilizar esse joelho. E aí, se esse joelho está instável, que tem cargas recebendo de várias direções e ele está muito hiperativo, se ele está sobrecarregado, ele pode comprimir essa artéria. Ele comprimindo essa artéria poplítea, ele não vai deixar o fluxo sanguíneo chegar de forma eficiente. Assim, não só o poplíteo, mas os próprios isquios tibiais, né? Os próprios músculos do glúteo. E agora, quando chega um aluno para você, ele reclama da canelite, e você olha que, por exemplo, ele tem um joelho flexionado, ou você percebe muita tensão glútea nos isquios tibiais, convém e muito soltar essas estruturas, né? Convém muito a gente olhar para essas estruturas para que elas possam impactar e ajudar também nesse fluxo sanguíneo. E aí, eu queria... parar aqui. Boa. E era essa uma das visões, né? Um dos passos que você pode olhar e seguir para reabilitar uma canelite de forma eficiente. Agora a gente pensa comigo. Chega o aluno para você. E aí ele tá com canelite, ele é corredor, ele conhece, ele tem vários amigos que são corredores que também tem canelite. E quando ele chega para você, ó, a tua canelite está sendo causada por uma restrição do fluxo sanguíneo, está chegando lá. E isso quem está causando isso é o músculo poplíteo, ele está muito tensionado aqui, eu percebi muita tensão. Vou liberar ele, o fluxo vai começar a chegar. E quando esse fluxo melhorar, seu músculo vai parar de sobrecarregar e vai parar de acumular metabólito ali. Aí você libera, solta as regiões, as estruturas, essa cadeia posterior, ele corre, melhora, sem dor. E imagina agora a imagem de referência, a imagem que você passa de autoridade para aquele seu aluno. E quem trabalha com corrida, quem corre, né? Gente, imagina você adorar correr, você correr 2, 3 vezes por semana, e você não conseguir correr, você ser impedido de correr porque tem dor.
Ou, por exemplo, eu gosto muito de correr 5 quilômetros e ficava brigando para diminuir o meu tempo da corrida. E aí, toda vez que eu estava no meio do percurso, já no final, ou melhor, na metade do percurso, minha canelite, eu comecei a sentir uma canelite. E aí, bate um desespero muito grande, porque eu estava a quase 3 quilômetros de casa, a minha opção era parar e voltar caminhando, eu ia demorar pelo menos mais 30 minutos, ou adaptar a minha pisada, ou tentar ficar brigando com a minha dor, e era o que geralmente eu fazia, ficava tentando brigar com a minha dor, o desconforto vinha, eu não conseguia dar o meu melhor, eu não conseguia evoluir, não conseguia baixar meu tempo, e isso mexe com o emocional, mexe com o ego do atleta, mexe com o ego do aluno. E quando você reabilita, quando você traz resultado eficiente, efetivo e rápido, você não só trouxe um benefício físico para ele, mas você também mexe com o emocional daquele aluno. Você mexe com o emocional daquele paciente. Ele agora vai ficar eternamente grato que ele pode correr quando ele estiver lá no auge, chegando nos 3 quilômetros que era para ele estar sentindo dor, ele vai lembrar, poxa, aquele cara me ajudou. Como eu sou feliz porque aquele cara me ajudou, porque aquele cara fez um trabalho eficiente. Qual é o único direcionamento disso? Uma super indicação, um super boca a boca. Ele vai começar a te indicar. Sempre que ele conhecer alguém com canelite do grupo de corrida dele, ele vai te indicar. Aquele cara resolveu o meu problema. Eu estava 2 meses com dor, fazia liberação miofascial, colocava gelo, que todo mundo diz para fazer, e não estava vendo o resultado. Ele liberou, soltou aqui um músculo. Ele falou lá que era nutrição, não entendi muito bem, mas ele resolveu o meu problema em uma sessão. Gente, olha que imagem de profissional você vai trazer. Olha que diferença de profissional. Então pense nisso quando você traz resultado. Você não, sinceramente, só muda, traz uma mudança física, você traz uma mudança no aspecto social, no aspecto psicológico daquele aluno. E mexe mesmo. Eu convivi com isso, eu tive isso alguns meses atrás, e comecei a me reabilitar, né? Então, mexe de fato com o nosso psicológico. Então, só resumindo aqui, quando alguém chegar para você com canelite, pare de ficar olhando só para o músculo, pare de ficar fazendo só fortalecimento. Quando alguém chegar para você com canelite, olhe também para o sistema nutricional. Olhe se as artérias, se as veias que alimentam aquela região estão sendo bem nutridas, estão fazendo o seu trabalho de forma eficiente. Pare de olhar só para o sintoma, de fato, para o local da dor, e olhe para outras regiões. Então, se o aluno seu tem canelite, olhe para a artéria poplítea, olhe se ele tem tensão no poplíteo, nos isquiotibiais, a nível de glúteo, se está chegando a nutrição eficiente para ele. Como eu mostrei aqui para vocês, esses tecidos, né, eles podem ser alimentados, a artéria poplítea, todas as artérias, se não chega a nutrição eficiente para a artéria tibial anterior, ele não vai conseguir contrair e trabalhar de maneira eficiente. Então, olhe para o sistema nutricional numa canelite. Um segundo passo que eu quero trazer aqui para vocês é: olhe para a inervação dessas estruturas. Olhe para os nervos que mandam informação para aquele músculo. E como está o caminho daqueles nervos? Como é que dá como o corpo está funcionando, né, no caminho para aqueles nervos? Então, o que eu quero trazer de ideia aqui para vocês? Gente, se eu tenho dor em uma determinada região, se o nervo ou todo o caminho que eu tenho aquele nervo sofrer algum pinçamento, sofrer alguma interrupção, ele não vai conseguir trabalhar de maneira eficiente. Consequentemente, a informação lá da contração não vai chegar de maneira eficiente. Tá? Então, se esse músculo, se esse nervo não manda a informação necessária para o músculo estabilizar, contrair e relaxar, ele vai ficar sobrecarregado. Então, quando a gente olhar também para uma canelite, olhem para as estruturas que alimentam aquele músculo. Então,
eu disse para vocês, a mesma artéria tibial anterior, ela passa lá por trás, né? Ela fica colada na artéria tibial anterior. Eu tenho também o nervo fibular comum, né? Eu tenho o nervo fibular, que também passa por essas regiões e essas estruturas. E aí, se a gente começar a olhar lá, ó, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a minha perna e tenho o nervo fibular passando por trás dessa musculatura. E se ele sofre alguma compressão, se ele sofre se os tecidos não conseguem deslizar muito bem entre eles, ele vai comprimir o mini nervo, ele vai mudar a informação que chega para aquele nervo. Então ele pode ficar sensibilizado, né? Ele pode receber uma informação incorreta do sistema nervoso central por causa desses movimentos que não estão ocorrendo. E aí, se você vê, a gente tem lá, ó, o nervo fibular comum, ele é alimentado aqui do meu lado direito, logo embaixo da minha imagem, pelo nervo isquiático, né? Que passa por trás dos meus isquiotibiais. Então, se eu tenho uma musculatura de isquiotibial muito tensa, se eu tenho uma musculatura também a nível de glúteo muito tensa, eu vou, ou até mesmo um poplíteo, imagina um poplíteo lá, tensionando o nervo que alimenta a minha perna. E aí ele vai, ó, pressionar, não vai passar a informação necessária, não vai passar, o nervo não vai conseguir dar os 100% de informação que chega para aquela musculatura, que chega para aquela região, e ele vai ficar, esse pinçamento pode gerar tanto uma desinformação, uma mudança na informação que chega lá na periferia, e também pode gerar uma sensibilização desse nervo. E essa sensibilização pode simplesmente gerar dor a nível da canelite, a nível de tibial anterior. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Para de olhar para o local, para de tentar tratar o sintoma e o problema. Vai buscar a causa da disfunção, busca de onde está vindo essas estruturas, busca de onde está vindo o problema. Isso fazer mais do mesmo, ficar liberando o local da dor, ficar fortalecendo o tibial anterior, não vai te trazer resultado. Busca o local do problema, busca a causa daquele problema, libera. Aí muitas pessoas vão pensar, o que tem a ver o isquiotibial com o tibial anterior, não faz nem parte da mesma cadeia anterior. Tem, né? Busca a resposta neural. Se o músculo pinçado... eu fico só pensando, e isso já aconteceu comigo. Um aluno chegou para mim com um canelite, que eu avaliei, tratei, ele tinha muita tensão no poplíteo. Ele fiz o teste, ele não tinha, fiz o teste de rotadores, né? E ele não tinha mobilidade, ele não tinha movimento, era muito tensão essa musculatura. Trabalhei, liberei essas estruturas, devolvi mobilidade e movimento para esse poplíteo, sem tocar na perna dele. Eu não toquei na perna dele. Até porque não deu nem tempo pelo atendimento rápido que eu fiz lá. Ele saiu reclamando, mas tu sabe que eu tô com canelite. Não, eu sei, tranquilo. Corre e me diz como foi. Ele mandou a resposta, não senti dor. Como é que faz isso? Tu nem tocou na minha perna. E aí, expliquei para ele. Então, gente, para de fazer. Mobilidade e fortalecimento, você vai ser mais do mesmo, você vai ficar sempre com os mesmos resultados. Você vai ter os resultados que todo mundo tem, tá? Então olha para o corpo de uma maneira diferente. Olha para o sistema nutricional, olha para o sistema neural. Isso vai te fazer chegar mais longe, isso vai chegar a trazer resultados melhores do que outros profissionais estão tendo por aí, tá? Então, resumindo aqui, uma outra coisa que eu não falei, né? Olhem também para a raiz nervosa. Aqui eu quero mostrar para vocês, lá na região onde a gente sente a canelite, ela é inervada pela L4 e L5, né? A raiz nervosa do nervo que chega lá na minha perna, ela sai de L4 e L5. Então, muitas vezes, essas estruturas podem estar acometidas, né? Uma disfunção lombar, um mau movimento dessa lombar, né? Um movimento ruim dessa lombar, pode comprimir essa raiz nervosa e gerar dor na canelite, tá? E
Um teste simples que você pode avaliar é o teste de mobilidade global. Olhar como é que está essa lombar. Se ela estiver hipermóvel, provavelmente ela vai estar com muito movimento, comprimindo essa raiz nervosa e gerando dor lá. E o tratamento para uma hipermobilidade lombar pode ser uma mobilidade torácica ou uma mobilidade quadril. Aí você vai tratar uma canelite com mobilidade torácica. Vê que louco, né? Louco para quem não entende. Louco para quem não tem uma visão ampliada do corpo. Então, se você consegue ter um entendimento diferente do corpo, um entendimento de alguém que é referência, alguém que quer resultado diferente, essa é a solução. E onde ninguém vai. Tá? Então, só resumindo aqui para vocês. Quando um aluno chegar para você com canelite, olhe para o sistema nervoso. Olhe para os nervos que inervam aquela estrutura. Olhe para a raiz nervosa. Olhe para os nervos isquiáticos que passam por baixo dos isquiotibiais, por baixo do poplíteo. Olhe se essas regiões não estão com compressões e essas compressões estão gerando uma limitação de movimento ou uma sobrecarga nas estruturas do tibial anterior ou muitas vezes gerando uma sensibilidade naquela estrutura. Olhe também para a raiz nervosa, como é que estão os movimentos da lombar, se eles não estão comprimindo a raiz nervosa e gerando sensibilidade na periferia a nível de tibial anterior. E, por último, o terceiro ponto que eu quero encerrar aqui com vocês é: olha para as cadeias musculares, né? Claro, se você só quer tratar o sintoma, só o local da dor, pensa no corpo como um todo, pensa nas linhas que comportam o nosso corpo, nas linhas miofasciais. E uma linha que influencia muito é a linha espiral, né? É uma linha que sai lá desde o meu pescoço, né? E ela passa cruzando o meu corpo pela lateral da minha perna. Então ela pega toda essa parte aqui de serrátil anterior, oblíquos, vem pela minha crista ilíaca, pega tensor da face lata, essa musculatura lateral, e vem para o tibial anterior e para os fibulares. E aí eu queria mostrar uma foto dessa linha para vocês, né? Essa é a linha espiral, que ela conecta, então ela vem desde a minha escápula, ela cruzando para o serrátil anterior, passa pelos oblíquos, tensor da face lata e vem para os fibulares e tibial anterior. E disfunções nessa cadeia podem também gerar e ocasionar uma canelite. Então, gente, pode ser que um serrátil anterior tensionado, sobrecarregado, comprima toda essa linha e gere uma canelite. Então, tratar o ombro, devolver movimentação para o ombro, qualidade para o ombro, pode ajudar na canelite, né? E também tensor da face lata. É muito comum o tensor da face lata gerar disfunções e gerar canelite, tá? Então, olhe muito bem para o tensor da face lata. Por quê? Um tensor da face lata, gente, ele é rotador interno do quadril, tá? E se muitas vezes eu tenho, por exemplo, rotadores externos que estão tensionados, né? Rotadores externos tensionados, o tensor da face lata vai ficar brigando contra eles. Vai ficar sobrecarregado, né? Porque tem alguém puxando para trás, ele tá para fora, ele está tentando puxar para dentro e não consegue, e ele acaba ficando sobrecarregado e carregando e sobrecarregando toda a linha, né? Então, o tibial anterior, os fibulares vão ficar sobrecarregados junto com eles. Então, muitas vezes o tratamento é liberar a cadeia posterior para dar movimentação para que esse tensor da face lata também pare de ficar sobrecarregado. Percebe que em nenhum momento eu estou indo no local da dor, eu estou indo no sintoma, tá? Eu estou tratando a causa, eu estou parando de olhar o sintoma. E aí a pergunta é, Igor, como é que eu vou saber que ele tem uma disfunção da linha espiral? Então, se a gente conseguir imaginar, a linha espiral ela sai daqui, cruzando, né? O que é que você vai ver no padrão? Uma avaliação postural você já consegue ver isso. É uma pessoa que tem esse ombro um pouco mais baixo, como se ele quisesse encontrar com esse quadril. E esse quadril um pouco mais alto. Então ele vai ter báscula do ombro esquerdo e um quadril direito mais alto. É como se eles quisessem se encontrar.
Isso é uma disfunção, provavelmente essa linha espiral, né? Ela está tensionada, ela está sobrecarregada. E aí, soltar essas estruturas, soltar esse tecido, mobilidade para essa linha espiral, não é mobilidade só local, é mobilidade para a linha espiral. Então, estou alongando o corpo como um todo, jogo para trás, né? Vou rodando. Isso vai gerar movimentação, isso vai tirar a tensão dessa linha e tirar a sobrecarga do meu tibial anterior, da minha canelite. Então, gente, para de olhar só para o problema, para de olhar só para o local da dor. Olha para o corpo como um todo, tá? Olha para as cadeias que integram aquele corpo. E aí, outras coisas que você pode encontrar disfunção da cadeia, da linha espiral. Joelhos que são rodados internamente. Se eu tenho muita tensão de tensor da face lata, eu vou gerar joelhos valgos. Por quê? O músculo tensor da face lata, ele sai da minha crista ilíaca, ele sai do meu quadril e vem aqui para o tubérculo de Gerli. Então, ele vem para a minha perna. Então, quando ele está tensionado, olha o que ele faz. Ele tende a levantar a minha perna, jogando o meu joelho internamente. Então, a gente vai encontrar um padrão de joelho mais valgo. Simplesmente, a gente pode avaliar, ó, pede para a pessoa ficar em pé, mostrar os joelhos para você e jogar o joelho lá na frente. Né? Se você perceber que ele tende a se encontrar, que ele tem um valgo mais dinâmico, não precisa só agachar não, né? Só fazer isso aqui. Você percebe uma tensão excessiva de tensor da face lata. Então, já pode equilibrar essa cadeia, prescrever exercícios. Voltei. Eu bati aqui, Siri querendo falar comigo. Então, para a gente finalizar, né, também olhem para pés que são muito valgos. Pés que são muito valgos, eles jogam e deixam esse tibial anterior, ele deixa o pé em eversão, fixado em eversão, tá? E quando eu tenho uma eversão fixa, o meu pé não consegue inverter. E o padrão de inversão é muito importante na corrida, né? O padrão de inversão é importante para essa distribuição de carga. E um pé que já tem uma eversão fixa, ele não vai deixar esse movimento acontecer. E se você perceber, ó, um pé que é travado em eversão, ele vai fazer o que para o tibial anterior? Deixar ele muito alongado. E ele ficar muito tempo alongado, ele vai ficar sofrendo, vai ficar sobrecarregado. E qual é o primeiro tratamento que as pessoas fazem com a canelite? Mobilidade e alongamento. Errado. Ele vai piorar a dor, porque aquele músculo já está alongado. Porque o pé é valgo, o pé já está fixo em eversão. Então, resumindo aqui para vocês, parem de olhar o local da dor. Parem de olhar só para o problema. Olha para as estruturas como um todo. Olha para a linha espiral. Busca disfunções de quadril, disfunções de oblíquo, do próprio cerrado que podem influenciar nessa canelite. Isso vai te diferenciar como um profissional. Poucos personagens olham e pensam uma disfunção, uma dor assim. Poucos personagens conseguem ter essa visão global do corpo e vão fazer mais do mesmo, tratar o local da dor. E vão ter os resultados que todo mundo tem. Então, se você quer ser um profissional diferente, se você quer ser reconhecido pelo que faz ser referência, você tem que ter uma visão diferente do corpo humano. E uma outra coisa, uma dica que eu dou para vocês é muito comum as pessoas que têm canelite terem pés valgos. Porque um pé valgo vai deixar o meu pé preso em eversão, né? E essa eversão mantida deixa o tibial anterior muito alongado. E ele muito alongado, ele não vai conseguir realizar as contrações e a estabilidade necessária, vai acabar sobrecarregando, e ele sobrecarregado vai gerar dor e disfunção. E o que você não pode fazer com o músculo que está muito alongado é mais mobilidade e mais alongamento. Então, o tratamento para isso é alongar as estruturas que estão mantendo esse pé em eversão, para que o tibial anterior pare de sobrecarregar e volte ao seu funcionamento normal. E o que não pode gerar para ele é alongamento. E muitos profissionais erram nisso, geram mobilidade e alongamento para todas as estruturas com dor. Mas essa pode ser a causa.
Então, você não pode errar. Gente, finalizo a live aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de uma visão diferente da Canelite. Que agora vocês comecem a aplicar a partir de hoje, quando algum aluno seu chegar com Canelite, você comece a aplicar tudo que aprendeu aqui hoje. Qualquer dúvida, só falar, manda mensagem aqui que eu estou disponível para ajudar e responder a vocês. Um abraço a todos, tchau!